E ainda falando em economia, nos últimos anos foram bem difíceis, né, para a economia mundial, e a brasileira não foi diferente. O motivo? A pandemia da Covid-19. Houve aumento da taxa de desemprego, falência de negócios, queda na renda e aumento da inflação, provocada pela interrupção de cadeias de produção, o que levou o mundo a uma severa crise econômica. Entre as famílias, aumentou o endividamento. Mas de quanto foi esse endividamento, hein? E as famílias mais afetadas aqui no DF? As respostas a essas e a outras perguntas estão num estudo feito pelo Observatório de Políticas Públicas da UNB, o Observa DF. E quem traz as informações pra gente sobre esse assunto é a Andréia Cabelo, que é professora e pesquisadora do Observa DF. Boa noite, professora. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda aqui, viu, ao Norte News segunda edição, para a gente falar um pouquinho em relação a esses dados que vocês coletaram neste estudo. Aí eu já queria começar te perguntando quando uma pessoa ou uma família é considerada endividada, hein? Isso é uma variável um pouco complicada, porque, por exemplo, se você tiver um cartão de crédito e esse cartão de crédito você tiver dívida, assim, não é nem dívida, na verdade você está lá, é um tipo de crédito que você contrai. Então, quando a gente fala de dívida, de endividamento, parece que é uma coisa negativa, mas a gente tem que pensar que o endividamento, na verdade, ele permite que a gente tenha consumo. Por exemplo, quando você tem um crédito habitacional porque você conseguiu realizar o sonho da casa própria, você é considerado com dívidas. Você tem uma dívida que você precisa pagar da mesma forma que você teria com o cartão de crédito. Só que isso não necessariamente significa uma coisa negativa. Eu acho que a preocupação do endividamento, ela surge, primeiro, quando ele começa a comprometer uma parcela muito grande da renda e quando você começa a ter dificuldade para fazer esses pagamentos da dívida. Entendi. Até em relação aí a essa questão mesmo dessa dívida, de comprometer demais o salário, um fato observado aqui no DF em relação, muitas vezes, aos servidores públicos, que são maioria da mão de obra de trabalho, vamos dizer assim, aqui no nosso DF, e que muitas vezes eles recebem ofertas de crédito muito fácil, aquele famoso consignado. Agora, isso pode ser um problema, porque eu já conversei com pessoas que o que elas recebem no fim do mês, ali muitas vezes não dá, mal dá para pagar ali as contas básicas, porque a maior parte do salário já está comprometida com esses empréstimos. Então, dados do Brasil aí, não são dados específicos dessa, eles mostram que cerca de 30% da renda das famílias é comprometida com o endividamento. O que, assim, a princípio parece um percentual alto, mas eu chamo a atenção, depende do tipo de dívida que a gente está falando. No caso aqui do Distrito Federal, uma parcela relativamente alta de pessoas tem acesso a mecanismos de crédito mais baratos, porque bem ou mal o empréstimo em consignação, ele apresenta uma taxa de juros um pouco menor do que outras modalidades de crédito que a gente vê por aí. Mas uma das coisas que a gente pode chamar a atenção também é o seguinte, que esse tipo de crédito, ele geralmente só está disponível para quem? Para quem tem renda estável, para quem tem vínculo empregatício estável. Nós temos ainda uma parcela relativamente grande da população brasileira que vive na informalidade, você estava falando agora há pouco até de outra pesquisa sobre isso, certo? E que não tem acesso a crédito desse jeito, pelo menos não a créditos com taxas mais baratas que nem essa da consignação. Então, outra questão que às vezes é importante a gente dar uma olhada também é esse custo, no final das contas. A que taxa de juros esse empréstimo foi contraído? Entendi, professora. Agora, no geral, qual que é o perfil de endividamento aqui no DF e se é muito diferente do restante do país? Ele é diferente, sim, até porque a nossa estrutura produtiva é diferente. Como você mesmo observou, nós temos um número maior de servidores públicos aqui, pessoas com renda estável. Então, por causa disso, crédito, ou pelo menos assim, dívidas habitacionais e de empréstimo em consignação, eles têm uma participação muito maior aqui no Distrito Federal do que no restante do país. Em relação às empresas, a gente percebe, por exemplo, uma baixa participação de crédito rural e agropecuário, porque esse tipo de segmento aqui no Brasil, no DF, ele é muito restrito. E o que a gente percebe aqui no Distrito Federal é um percentual maior para as empresas de crédito ligado a financiamento de infraestrutura, ou seja, talvez menos capital de giro, menos um crédito de curto prazo
e algo já mais voltado para médio e longo prazo aí de sustentação do negócio. Entendi. E assim, o que mais que você pode destacar aí que é relevante nesse estudo que vocês fizeram, que às vezes a gente não conhecia, de dados? Uma das coisas que eu acho que me chamou mais atenção é que essa questão de endividamento, como eu chamei a atenção, por mais que ela possa não ser negativa, por mais que assim, você estar endividado não é um problema, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o crédito, ele tem um processo de inércia. Eu contraio uma dívida hoje e eu tenho que pagar ela por vários meses. E nós estamos num processo já de retomada da pandemia. Graças a Deus as coisas estão melhorando, os indicadores de emprego, os indicadores de renda, eles começam a mostrar uma reação. Só que esse comprometimento de renda, principalmente frente a taxas de juros que estão nos 2 dígitos, assim, que foi 2 dígitos, elas aumentaram bastante nos últimos meses, isso pode comprometer esse desempenho das empresas. Há pesquisas que mostram isso, que as empresas estão muito preocupadas com o custo do crédito, ou seja, como fazer jus a esses pagamentos aí de dívidas passadas que foram contraídas, às vezes até para sobreviver à pandemia. Verdade, os juros realmente para eles pesam demais, porque muitas vezes contraem um empréstimo aqui para ampliar ali, para se investir ou até mesmo, como você está falando, para conseguir dar conta de todas as contas ali, né, contraídas. Sim, e isso assim tem no horizonte próximo, a política monetária do Banco Central, ela não parece que ela vai reduzir substancialmente essa taxa de juros, o que significa que a gente tem que pensar talvez em formas alternativas de amenizar até o custo para as empresas. Entendi. Daí então a importância, né, desse discurso que vem sendo feito de alguma forma criticado, porque não seria a melhor forma de se falar ali publicamente, criticar a questão da taxa de juros, enfim, colocada, estipulada pelo Banco Central, mas é uma discussão que é importante, sim, né? Ontem até ouvi um comentário de alguém falando, nem todo mundo está errado, mas também nem todo mundo está certo. Tem que achar um equilíbrio ali, uma forma realmente para que as empresas, para que consigam aí, de fato, né, terem juros menores e aí o crescimento, os empregos aí, a gente vai conseguir continuar gerando, não é isso, professora? Exatamente, porque o crédito, como eu falei, o crédito é uma forma de você realizar os sonhos, e do ponto de vista de empresa, é uma forma de você gerar emprego, no final das contas, de você expandir seu negócio, de você conseguir expandir seu número de funcionários. Então, assim, é importante que a gente garanta essa solvência, esse pagamento, esse custo aí, assim, não extrapolar esse custo demais a ponto de prejudicar a saúde financeira dessas empresas. Entendi. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui. Quer falar mais alguma coisa? Assim, o que eu acho que a mensagem que fica do nosso relatório é exatamente isso. Conseguimos nos recuperar, mas ainda precisamos prestar atenção em algumas das consequências que ficaram da pandemia e que nós ainda não conseguimos superar completamente. Essa questão de endividamento é uma delas. Eu acho que, assim, estamos numa situação ainda confortável, mas temos que tomar cuidado só para que isso não se agrave e prejudique a nossa retomada. Era só essa minha mensagem mesmo. Tá certo, professora Andréia Cabello, que é professora e pesquisadora do Observa DF, Observatório da Universidade de Brasília. Até a próxima. Muito obrigada. Um abraço.